O Pentecostes, ele faz parte do calendário litúrgico cristão desde o começo das celebrações litúrgicas de calendário, porque é uma data muito importante, né? Calcula-se de modo razoavelmente preciso, né, até pelos 50 dias que se conferem à Páscoa, de que ele aconteceu num domingo, exatamente como hoje, num domingo. Então nós estamos tentando, pela graça do Senhor, ser o mais precisos em todas as coisas. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, como eu já disse aí, em Atos capítulo 2, e nós vamos fazer uma leitura. Eu coloquei até algumas especificações, mas pode ficar aqui o banner aqui separado do Pentecostes, aqui na nossa frente. Atos capítulo 2, vamos refletir brevemente, muito brevemente, sobre Atos capítulo 2. Eu gostaria que você apreciasse a leitura acompanhando na sua Bíblia também. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão? Então, como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E eu conto com a igreja na leitura do 17 ao 21 em voz alta. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aqui. Ore comigo neste momento,
para que essa reflexão encontre no seu coração um lugar de transformação. Pai, graças te damos por esta manhã, manhã de ressurreição. Pedimos a Ti, ó Deus, que por meio do Espírito Santo, o Senhor nos derrame o entendimento nesta manhã. O Senhor abra o nosso coração para a transformação que só o Espírito Santo pode operar. Cremos que estamos em meio a irmãos e, portanto, cremos que o Espírito Santo já habita em cada um de nós. Mas pedimos que cada um seja avivado, despertado para esta grande obra que Deus fez e está fazendo em cada um de nós. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Bom, irmãos, diferente de um sermão, eu chamo a atenção dos irmãos para uma reflexão. A reflexão, talvez diferente de um sermão, mais incisivo, mais diretivo, a reflexão, ela traz considerações importantes sobre algo e a gente mastiga aquilo, que a gente traz para dentro e reflete aquilo, e pensa sobre isso. Os irmãos leram aqui comigo um texto áureo das Escrituras, um texto que narra a descida do Espírito Santo. A nossa irmã Karina abriu aqui a leitura com o texto de Joel. E nós acabamos de ler de novo o texto de Joel agora na boca de Pedro, o apóstolo. Ele vai tomar aqui a palavra e vai falar o texto de Joel. Mas o que aconteceu neste tempo? Os discípulos estavam andando com Jesus por cerca de 40 dias. Jesus lhes falou sobre as coisas do reino, as coisas que deveriam ser refletidas à luz do que tinha acontecido. Jesus então passou esses 40 dias com ele. E na sua partida, e encontramos isso no livro de Atos, Jesus disse que eles não se ausentassem daquela região, porque viria o Espírito de Deus sobre eles. Eles permaneceram, estima-se 10 dias, 40, 50, 10 dias, né? Então a gente tem uma estimativa aqui de que nesses 10 dias eles permaneceram esperando o Espírito de Deus, ou esperando aquilo que, tenho certeza, eles não imaginaram que fosse dessa forma. Então eles estavam orando, e os irmãos podem encontrar isso aqui dentro dessa realidade do capítulo 2, por favor. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, e eles estavam orando, e de repente um vento, um sopro impetuoso encheu, um som extremamente diferente, um som forte tomou o lugar, e então o Espírito Santo desceu de tal forma que era possível ver um aspecto visual. Dê uma olhada no verso de número 3, algo visualmente correspondido a línguas de fogo. A imagem que lhes parecia era desta forma. Então um ambiente sobrenatural, um evento que a gente descreve e se assusta ao descrever. Quando isso aconteceu, o Senhor os tomou e eles passaram a louvar a Deus. Mas o estranho para todos que passavam ali é que eles estavam falando em línguas que não eram as línguas deles. Essas línguas, se vocês puderem olhar ali, o verso 7, 8, 9, 10, eram tantas. A gente tem Mesopotâmia, tem Egito, tem Líbia, Cirene, Chipre, você tem regiões ali da Europa, regiões da Ásia, regiões da Mesopotâmia, da África. Se você olhar o mapa do que está sendo descrito aqui, é algo espantoso. Todos pararam para ficar atônitos e dizer, e aí o verso de número 12 é muito interessante, porque ele nos lembra depois, quando você vai ler, o verso de número 37, depois do discurso de Pedro. O verso 12 lembra o 37. Eles perguntam no verso 12, o que significa isso? Eles eles não estão autorizados a interpretar isso da maneira correta, eles não conseguem. E aí o que você encontra ali no verso 37? Dê uma olhada no verso 37. Depois que eles ouvem a pregação de Pedro, eles perguntam assim, o que a gente faz? É magnífico perceber que a chegada do Espírito Santo, de modo pleno, fundante ali naquele momento, desarma os homens, desarma as interpretações pessoais, desarma as respostas quanto ao que fazer. E isso acontece quando o Espírito Santo chega. Ele desarma as nossas capacidades de interpretar o mundo sob nossa própria ótica. Ele desfaz as nossas realidades de reagir a Deus do modo como achamos.
nos tornamos dependentes da interpretação de Deus, dependentes de Deus. O que eu faço agora? E é isso que você encontra no verso 12 e no verso 37. O que significa isso tudo, Deus? E Deus dá a interpretação por meio de Pedro aqui. Esse é um ponto importante. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Eu coloquei algumas coisas aqui, depois você obviamente vai refletindo. Esse vento que veio impetuoso trouxe essas línguas de fogo. As pessoas começaram a louvar a Deus em línguas de todos esses povos, línguas extremamente diferentes, de troncos linguísticos diferentes. Você pode reparar também no texto que vai do verso 7, 8, 9, 10, que nós temos pessoas que estavam lá de passagem, outros que são residentes daquela região, mas são romanos, outros são prosélitos, ou seja, foram convertidos ao judaísmo, mas não são naturalmente judeus, o judaísmo chegou até eles. E essa realidade que você encontra do Espírito Santo aqui, é uma realidade que os atordoa, é claro, aos que debocham, estão bêbados, tem gente debochando, mas eles estão pensando nisso aqui de modo profundo. E aí o que aconteceu, durante esse período, é que Pedro, o covarde da fogueira, agora intrépido e cheio da presença de Deus, tomou a palavra. E irmãos, Pedro, nosso irmão Pedro, faz uma pregação bíblica, com teologia bíblica. Ele une, acho que isso é uma das coisas mais interessantes aqui que eu vejo, até enquanto pregador, ele tem a atitude de pegar o Jesus e expô-lo no Velho Testamento. Ele traz ali Joel, ele traz Salmos, uma pregação expositiva com teologia bíblica. Ele faz uma união de Yahvé com essa realidade que agora é a chegada de Jesus. Isso é magnífico. Ele faz o que eles não estavam entendendo, ele interpreta. O profeta não é apenas aquele que olha para o futuro, mas é aquele que no presente interpreta a realidade para aqueles que estão aqui em nosso meio. E ele fala sobre Joel, e a profecia de Joel é de que viria um derramar do Espírito Santo que inundaria toda a região de Jerusalém, e que as pessoas de todas as classes, servos, servas, homens, mulheres, velhos, jovens, o derramar do Espírito Santo, ele seria tanto que inundaria pessoas de classes diferentes, idades diferentes, perspectivas, homem, mulher, tudo isso, ele viria e tomaria essas pessoas. E Pedro está explicando que isso está acontecendo, e mais, Pedro não para ao explicar o evento diante dos olhos deles. Pedro lhe prega a mensagem da cruz. Ele diz, se vocês puderem ver a explicação de Pedro, verso 22, ele diz assim: israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, e este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus, porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte. Porém não era possível que fosse retido por ela, porque Davi fala a respeito dele dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará na esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permita-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado. Seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor a meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa
de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Após o derramar do Espírito Santo, o que acontece é que o Espírito Santo derrama uma pregação cruciforme ali. Exatamente. O Espírito Santo aponta para Jesus e vira o olhar daquelas pessoas para algo que aconteceu há menos de 2 meses atrás, eles sequer conseguiam ver. Sim, o Espírito Santo sempre nos apontará para a obra de Jesus. Nesta manhã mesmo, o Espírito Santo, que aqui está sendo celebrado, aqui na liturgia pelo Pentecostes, o Espírito Santo nos pega a nossa cabeça e fala: agora olha para a cruz, agora olha o que Jesus fez, olha a obra perfeita dele, olha como o Pai o ressuscitou, olha, Ele é Senhor. E é isso que o Espírito Santo está fazendo esta manhã mais uma vez, nos apontando o senhorio de Cristo, a vitória perfeita de Jesus, a grande vitória de Jesus que nos deu a ressurreição. Irmãos, hoje nós não podemos ver aquilo que nós vamos ser, nós ainda não conseguimos vislumbrar aquilo que seremos nele, como o apóstolo João diz em sua epístola, nós ainda não conseguimos ver aquilo que seremos, mas é glorioso, porque Ele deu-nos essa glória, esta bênção, nos deu esse benefício. Nesta manhã, irmãos, o Espírito Santo convence os nossos corações da grandiosa obra de Deus mais uma vez. Ele dobra os nossos corações cheios de orgulho, cheios de preocupações desse mundo, para dizer que algo grande foi feito, para dizer que, olha, aqueles homens, é como se o Espírito Santo estivesse dizendo para eles assim: vocês perderam há menos de 2 meses atrás algo grandioso, e mais ainda, são culpados disso. O Espírito Santo aponta a culpa real pela morte de Jesus em levar o pecado do seu povo. A culpa real é o que vocês encontram no verso 36, uma culpa real. Vocês crucificaram, vocês são culpados por isso. Claro, né? Olha a reação daqueles homens, verso 37. Quando ouviram isso, ficaram comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Sabe, o Espírito Santo, quando ele toca em alguém, ele traz a esta pessoa a consequência real de seus atos, de rejeitar Jesus. E aí eles dizem: o que a gente faz agora? Já foi feito, estamos aqui aturdidos, o que a gente faz? Aí Pedro vem com aquela resposta que se torna padrão para a experiência cristã da igreja. A resposta à sua culpa real, ao seu e o meu desprezo real pela pessoa de Jesus, a sua atitude e a minha de desprezar tão grande obra da cruz do Calvário. A resposta de Pedro é a seguinte no verso 38: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para seus filhos e para os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitavam a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Uma grande salvação, uma grande pregação, uma grande multidão, toda ela atraída pelo Espírito Santo, convencida pelo poder da palavra de Deus por meio do Espírito Santo, e chamada ao arrependimento pela culpa real de rejeitar o Filho de Deus, de rejeitar a grandiosa salvação de Jesus. Nesta manhã, a Igreja Batista do Discipulado é mais uma vez levada pelo Espírito Santo a olhar para a cruz de Jesus, a trazer para o coração a certeza de que sim, o rejeitamos a vida inteira antes de nos convertermos, mas Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nessa manhã o Espírito Santo está na igreja, unindo Santos, Silvas, Ribeiros e tantos outros sobrenomes de tantas famílias diferentes. Aqui a gente ia ficar olhando um para o lado, outro para o outro, e falando assim: meu Deus do céu, quanta gente diferente. Então aqui a gente pode não ter árabes, nem europeus e nem um monte de gente, mas a gente tem bairros diferentes, a gente tem municípios diferentes, a gente tem famílias diferentes, estruturas diferentes. E o que o Espírito Santo fez? Juntou essas pessoas aqui, todas elas, pelo seu poder. Nesta manhã, eu e você celebramos
esta unidade, porque Ele conquistou na cruz do Calvário Jesus Cristo e enviou o seu Espírito para unir a sua igreja. Você deve ficar muito feliz com isso. Às vezes eu olho para mim e para vocês e olho entre nós e eu falo assim, nossa, a gente é muito diferente. Não é possível que isso desse certo em nada que fosse combinado entre si. Vamos combinar, vamos dar certo entre nós. Isso não seria possível, nos tolerarmos, nos amarmos, nos perdoarmos. Não seria possível sem o Espírito de Deus. E Ele está aqui. Portanto, nós vamos, neste momento, orar e pedir a Deus que o seu Espírito inunde os nossos corações nesse dia de domingo. Inunde, sabe o que é isso? É pedir ao Espírito Santo que Ele venha e preencha este nosso coração. Eu vou pedir que você ore e logo em seguida nós nos colocaremos de pé para cantar um cântico. Mas que alegria saber que o Espírito de Deus está fazendo uma grande obra nesta igreja. Senhor, nós precisamos nesta manhã olhar para o Espírito de Deus e ver aqui o que Ele fez, e Ele nos mostra Jesus e o que Jesus fez. Pai, nesta manhã eu te peço que a igreja esteja sendo totalmente tocada por Ti. Cansaços e desafios dentro, internalidades e lutas por fora que sejam colocadas diante do Senhor. Que o Espírito Santo renove a sua igreja, Pai. Que o Espírito Santo inunde a sua igreja, Pai. E que esta igreja seja uma igreja que, por estar cheia do Espírito Santo, Pai, anuncie o Evangelho a outros, anuncie o Evangelho aos que estão longe, anuncie o Evangelho àqueles, Pai, de outras línguas e povos, porque o poder do Espírito Santo está sobre a igreja, Pai. Nesta manhã, Pai, que entendamos o tamanho e o valor da cruz do Calvário por meio do Espírito de Deus, que a gente possa entender que Jesus Cristo nos perdoou aquilo que era para nós impossível de fazer. Nós nos voltamos contra o Senhor, Pai, e vivemos uma vida de rebeldia e inimizade contra Deus, e o Senhor nos chamou assim mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Que a igreja exulte e agradeça nesta manhã pela obra de Cristo, porque Cristo não deixou, Senhor, que nós ficássemos nas trevas. Oh Senhor Jesus, obrigado. Que nesta manhã o Espírito de Deus que habita no povo de Deus esteja avivando a alegria e a esperança neste povo, de que um dia estaremos com o Senhor para todos sempre, o Shabá eterno de Deus em Cristo Jesus, Pai. Esperamos por isso, ansiamos por isto, e nesta manhã celebramos como num prelúdio aquilo que será a eternidade. Louvores ao Rei. Em nome de Jesus, amém.